boa noite, tudo bem? Bem-vindos à live de hoje das Bose. Hoje a gente tem uma convidada super especial, super. É a doutora Ana Moreira, como vocês já viram, né? A gente anunciou ontem e a doutora Ana Moreira, ela é, entre outras coisas, uma médica renomada em Portugal e ela tem um currículo invejável, muito voltado para a medicina integrativa, tanto é que ela é a presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa. Nós vamos ter o prazer de estarmos conversando com a doutora Ana Moreira. Ela tem muito a passar para a gente, sabe? Olá, muito boa Olá, noite. querida. Boa noite. Tudo bem? Tudo e Que por aí? bom! Eu tenho uma vontade enorme de te conhecer pessoalmente, porque você, para mim, é uma referência dentro dessa trajetória, né, da medicina integrativa, além de ser uma pessoa carismática, simpática, inteligente. Vou rasgar os elogios aqui, porque quem te conhece já me falou que você é top, né? Muito E com obrigada. essa cara de jovem aí, um currículo gigantesco, né? Ou Eu seja, você engano-me. é uma Engano-me, Rita. nerd disfarçada. Mas que É maravilha! assim, não é só genética, é epigenética. Epigenética, exatamente. Mas quando eu me referi a nerd, nerd é aquela pessoa que estuda, estuda sem parar, sabe? Quando a pessoa estuda muito, eu acredito que você seja assim, que você é muito jovem e já tem esse currículo gigantesco, né? Fala um pouquinho de você, como é que começou esse interesse pela área da epigenética, pela área da medicina do envelhecimento, quer dizer, do Então, anti-envelhecimento, né? tá. Então eu vou contar um pouquinho da história. Então, o meu avô era médico, meu pai era médico e eu lembro-me de brincar com as bonecas e de lhes dar injeções. Então, Ah, eu lembro-me de já querer ser médica, não é? E, portanto, a tradição da família era dentro da patologia aham. clínica e eu, quando acabei o curso de medicina, entendi que devia ir para a patologia clínica, porque sou uma teimosa, não é? Mas não foi assim, porque depois houve aqui uma série de mudanças engraçadas e o que acabou por acontecer é que eu fui fazer uma pós-graduação em medicina estética no Brasil. Então, Aham. quando eu fiz na altura, a medicina estética já era fora da caixa, ok? Aqui em Portugal ninguém Sim. falava em medicina estética. Ou era a estética normal da esteticista, ou era a cirurgia plástica e estética. Aham. E então, Sim. pronto, eu comecei por estudar medicina estética, depois fiz uma pós-graduação em medicina anti-envelhecimento em Barcelona e depois fiz um mestrado em medicina anti-envelhecimento em Madrid e esse mestrado era de medicina biológica e anti-envelhecimento, ou seja, começou por falar em tudo o que hoje se chama medicina integrativa. Na altura chamava-se medicina biológica. E pronto, e eu comecei a estudar este mundo maravilhoso que tu sabes e que as pessoas que nos estão a ouvir Maravilhoso. sabem. E a partir daí eu achei que podia mudar o mundo, ok? Eu lembro-me de pensar Sim. assim: nossa, como é que nós na faculdade nunca tínhamos, ninguém nos falou nisto, ninguém nos mostrou que havia algo mais Sim. para além do Sim. sintoma e para além da terapêutica farmacológica propriamente dita. E então eu Com decidi certeza. começar a trabalhar nisto completamente. Abandonei assim a história familiar de tudo o que era patologia clínica e dediquei-me exclusivamente à medicina integrativa e agora, 14 anos depois, acho que correu bem. Eu sou muito feliz a trabalhar na minha área e eu acho que, como tu sabes,
eu, além de fazer o trabalho propriamente dito da medicina integrativa, também faço uma série de palestras dentro da área de desenvolvimento pessoal. E sim, eu criei uma marca, uma imagem que é o Life Coach, não é? Que no fundo é podermos falar com os nossos pacientes e conseguimos mostrar-lhes que a vida é maravilhosa. Olha que coisa, e ela é maravilhosa mesmo, né? Isso. Aliás, a vida é o maior dom. Então, temos que celebrar, estudar. Isso, então, com essa lógica da vida e de que a vida é maravilhosa e de que nós temos que temos que acreditar para o fazer viver, e eu considero-me uma mulher muito coerente, portanto, significa que aquilo que eu passo para os meus pacientes, eu faço. Por exemplo, a minha casa, há coisas que não entram, que não se comem, então a forma de... Eu faço exercício físico todos os dias, eu medito, então há uma série de coisas que nós temos que sentir, praticar, para podermos passar uma mensagem, não é? Porque dar um conselho é muito fácil. Sem dúvida. Mas quando tu... uma coisa é a gente falar que a maçã é boa, outra coisa é você oferecer um pedaço da maçã e a pessoa provar. Isso, né? E a gente tem que saber isso na experiência, né? Isso, é exatamente isso. Então, começando com isso, eu decidi que ia falar muito dessa área do life coach, desenvolvimento pessoal. Então, eu falo muito da área da felicidade, do otimismo, de hábitos de vida saudáveis, sexualidade, porque acho que da forma como vivemos na sociedade, o que estamos a fazer hoje em dia é inibir-nos, não é? A energia sexual. Verdade. É uma necessidade básica, fisiológica do ser humano. Então, com a ideia de que existem muitas pessoas que não podem vir a uma consulta, ou porque é longe, ou porque é caro, ou enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, mas que podem ouvir os conselhos. E, portanto, esses conselhos são dentro da medicina integrativa, mas com um foco mais voltado para o desenvolvimento pessoal de cada um. Sim, isso, para mim, muito bom, hein? E há uma coisa muito importante que eu acho que é aquilo que verdadeiramente diferencia a medicina integrativa daquilo que nós podemos considerar a medicina convencional, que é quando eu pratico a medicina integrativa, eu coloco a responsabilidade no meu paciente. Portanto, que no fundo é epigenética, ou seja, é o utente perceber que as modificações que faça da sua vida são fundamentais para a sua saúde. Que não é só a medicação, que não é só a dieta, que não é só... tem a ver com aquilo que a pessoa sente, com aquilo que quer sentir, como é que se quer sentir, o que é que quer dar de si aos outros, e toda a estrutura mental, o nosso cérebro, portanto, o nosso corpo mental, o nosso corpo das ideias propriamente ditas e dos pensamentos, e que isso, modificado, vai trazer alterações no corpo físico, inclusivamente desaparecendo um sintoma físico ou uma doença já conhecida. Olha, isso é incrível, gente, porque a epigenética é exatamente sobre isso. O teu conjunto corpo, alma e espírito, ele é didaticamente dividido para que você aprenda isso nas escolas ou na literatura, mas na prática, né, doutora Ana, é tudo um só, é uma trindade. Assim, parecida com... Se não falarmos de mais nada, só com isto nós já estamos faladas, não é? Porque isto é uma coisa maravilhosa. Então é assim, o René Descartes, cerca de 1600 mais ou menos, é que estabeleceu a ideia do corpo e da mente. E, portanto, a partir desta ideia, separa-se aquilo que se considera o corpo propriamente dito, que é o corpo físico, que é o que ele diz que vai ser trabalhado pelos médicos, digamos assim, e a mente e as emoções que eram, na altura, para a religião, para os padres. Os padres é que iam trabalhar tudo o que a pessoa sente e tudo o que a pessoa pensa, etc, etc. Pronto. Isto foi a grande clivagem e o grande drama a partir daqui que separou a medicina do que se considera a totalidade.
Portanto, no fundo, o que nós estamos a querer dentro da filosofia da medicina integrativa é trabalharmos o indivíduo como um todo. Portanto, cada um de Sim, nós é uma entidade com as suas especificidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, sociais. Portanto, entra aqui também o conceito da comunidade e daquilo que a família e a sociedade me afetam, porque isso é uma coisa que está pouco trabalhada, não é? E nós sabemos que nos sim, afeta, não é? Nós estamos a viver num sim, mundo confinados e, portanto, todos nós estamos afetados com esta alteração que aconteceu na nossa sociedade, nomeadamente, sem dúvida. como tu sabes, com um aumento do número de suicídios. Com Sim, depressão e transtorno de ansiedade isso, e cortisol lá nas alturas, acima do limite. isso. Mas isso é porque nós nos esquecemos de fluir com a vida. Sim, Porque quando tu fluis com a vida, portanto, isto é uma coisa externa a ti, tu podes te manter internamente linda, maravilhosa, sabendo que há pouco que tu possas fazer para esta pandemia mundial, a não ser as características próprias de ficares na tua casa, teres os teus cuidados imunitários, etc, etc, mas manteres uma higiene emocional e mental que te permita estar bem fisicamente. Então, sim, eu penso que um dos grandes dramas da humanidade neste momento é o medo, ok? Nós temos muito sim. medo. Nós não vivemos adequadamente como nós podemos viver porque nós temos medo. Nós temos medo de viver porque nós temos medo da morte. Quando nós Isso, perdemos o medo da morte, exatamente isso. então, quando nós perdemos o medo da morte, nós verdadeiramente começamos a viver, porque entendemos que a vida física, esta vida neste planeta, é um conjunto, é um episódio da novela, que a novela tem vários episódios, e de que nós estamos aqui para ter uma determinada aprendizagem e que essa aprendizagem é boa, mas não é a única aprendizagem. E, bom, eu se começo a falar com isto, eu nunca mais me calo. Mas é muito coerente o que você está falando, mas eu vejo que existe realmente uma demanda reprimida muito grande do conceito da medicina e da saúde integrativa, porque as pessoas, por mais que elas desejem ter saúde, elas não conseguem abrir mão de pensamentos tóxicos, de mágoas, de inseguranças e medos, principalmente o medo. Então, a medicina ela trata muito dessa parte, principalmente quando a gente trabalha o sistema nervoso autonômico e dieta e hábitos de vida, né? Então, Então, é fundamental a medicina integrativa espalhar assim para o mundo inteiro. Fala um pouco de como está sendo a aceitação da medicina integrativa em então, Portugal, na Espanha. bom, é assim. A medicina integrativa em Portugal não é considerada uma especialidade médica. Sim. Bom, nem aqui, nem na Europa. E nem no Brasil. Eu sei, Ainda não. eu sei, mas lá chegaremos, lá chegaremos. Mas, como sabes, nos Estados Unidos é uma especialidade médica. Sim. Com 4 anos, ok? Está no colégio das especialidades a nível dos Estados Unidos. E, portanto, a mim parece-me ser muito interessante que nós temos a mania de achar que os Estados Unidos estão no topo do mundo e depois ninguém vai copiar isto, pelo menos esta parte em particular. Então, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo que existe um descontentamento, que foi exatamente como começou a medicina integrativa, no fundo, nos primórdios do início daquilo que hoje se chama medicina integrativa, exatamente muito nos Estados Unidos, ok? Começou por ser medicina alternativa, portanto tinha muito a ver com os naturopathic doctors, não é? Sim. Tem os medical doctors e tem os naturopathic doctors, e a partir daí há uma classe de profissionais que começa a fazer aquilo que eles chamam de medicina alternativa, exatamente por uma oposição quase assim à medicina convencional, vamos lhe dizer assim.
Sim. A partir do momento em que a Organização Mundial de Saúde considera que as medicinas naturais, não medicina alternativa, as medicinas naturais, aquilo que eles consideram as medicinas próprias dos países, como por exemplo no Brasil nós temos o xamanismo, temos tudo aquilo que rodeava a medicina xamânica propriamente dita. Na Índia vamos ter a medicina ayurvédica, vamos ter a medicina chinesa, vamos ter a medicina japonesa, portanto toda a medicina oriental propriamente dita. Portanto, aquilo que se consideram as medicinas naturais, próprias das sociedades, eles dizem que devem ser englobadas nos sistemas de saúde dos países, ok? E a partir daí começa a mudar o mundo, porque em 2019, pela primeira vez a Organização Mundial de Saúde, desde há 30 anos, chama medicinas tradicionais, complementares e integrativas. Portanto, utiliza o termo integrativa pela primeira vez. Portanto, nós temos que entender que a medicina integrativa praticada por um médico é uma medicina complementar, mais algo que aquele médico já estudou. Pode ter estudado medicina chinesa, pode ter estudado ozonoterapia, pode ter estudado homeopatia, pode ter estudado só a parte da medicina ortomolecular, por exemplo, em termos de vitaminas e de sais minerais e de soros ortomoleculares, que eu sou completamente fã de tudo o que seja isso. Então, ou então pode ter estudado tudo e chamar-lhe medicina integrativa. Claro que na realidade, se nós formos a pensar bem, existe aqui uma nova disciplina no mundo que é psiconeuroimunoendócrino-cardiologia, que explica claramente que o nosso corpo tem uma rede complexíssima, que nós não somos sistemas separados, mas na realidade somos uma rede. Por isso é que o stress me impacta, por exemplo, na minha tireoide, por isso é que o stress me impacta, por exemplo, na menstruação, por isso é que o stress impacta na minha digestão. Então, se nós começarmos a mudar a concepção que nós temos de que, ok, eu tenho uma dor de estômago e esta dor de estômago é só do meu estômago, então eu estou a perder muito, porque estas redes biológicas que eu tenho, que compartem modelos funcionais que estão muito bem estudados, é o que eu na realidade sou. E, portanto, quando eu estudo psiconeuroimunoendócrino-cardiologia, nomeadamente agora já se fala em psiconeuroimunoendócrino-cardioecologia, porque o meu... Olha, incrível! Claro, porque o ambiente onde eu estou influencia a minha saúde física, emocional e mental. Então, é importante que as pessoas entendam que isto é hoje uma ciência que está a ser muitíssimo bem estudada. Já não temos aquele modelo da doença como uma coisa só e, ok, é um problema no estômago e é um problema no estômago. As doenças hoje são redes complexas com tudo o que seja moléculas misturadas, tudo o que seja neurotransmissores, a matriz extracelular, nós temos que entender que existe um tecido ubiquitário no nosso corpo que nós, na Faculdade de Medicina, não o entendemos desta forma, ok? E, portanto, quando eu tenho uma lesão no meu pé, todo o meu corpo está a sofrer aquela lesão que eu tenho no meu pé, porque existe uma rede complexíssima de moléculas que a todo o momento estão em comunicação. De moléculas e não só. Portanto, as moléculas será a parte mais química ou bioquímica, mas temos que nos lembrar que nós somos uma rede de microtúbulos. E estes microtúbulos que me conectam tanto para a célula como para o exterior da célula. Nomeadamente, há uma teoria muito interessante que, pronto, isto agora já estou a surfar na maionese, mas pronto, eu gosto de surfar e, portanto, vou surfar na maionese agora. Há uma teoria... Somos duas. Porque há uma teoria que estes microtúbulos não só penetram a célula, portanto, já não é aquele modelo que nós estudamos da chave fechadura, quando as moléculas vão entrar na célula, mas existe esta espiral que entra, e é quase um mecanismo físico, não é tanto químico, mas que estes próprios microtúbulos também me conectam a mim com
o cosmos, porque o Uhum. cosmos e o universo é um intrincado de túbulos e de microtúbulos e de vazio e de buracos negros e, Ou, portanto, ou seja, doutora Ana, nós somos uma visão micro do cosmo, do universo, né? Nós holografamos isso. tenho essa convicção completa e isso Que maravilha. já está hoje muito estudado, não é? Sim, sim, Aliás, repara, se nós olharmos para a natureza, que nós perdemos a conexão com a natureza, não é? E isso é uma coisa que eu sim. aconselho todas as pessoas, que é a conexão com a natureza, portanto, voltarmos a ver o nascer do sol, voltarmos a ver o pôr do sol. O olhar para o sol é uma técnica que faziam os egípcios, que é maravilhosa. Nós não conseguimos fazer isso hoje em dia, queimamos-nos olhar para o sol. Temos que treinar o olhar para o sol. E o que é que eu estava a dizer? E, portanto, quando nós voltamos a esta conexão com a natureza, da praia, da montanha, do rio, do sol, da lua. A lua e as estrelas são uma terapia maravilhosa. Nós precisamos de receber banhos de lua também, não são só banhos de sol. Então, quando nós voltamos a conectar-nos com esta natureza, nós compreendemos que de facto somos uma peça minúscula num macrosistema maior, que é o cosmos, que é o universo, com o qual nós estamos conectados, tanto do ponto de vista neuroquímico, porque temos de aceitar que o nosso sangue é muito parecido com a água do mar, em termos de Olha, micronutrientes. sim, O nosso vestíbulo, portanto, o complexo vestibular a nível do ouvido, também tem água do mar. Então, repare, o ciclo menstrual das mulheres deve ser muito conjugado com o ciclo lunar. E isto era uma sim. coisa que antigamente se fazia e que se prestava atenção. Hoje em dia, Aham. tomamos a pílula e, portanto, não percebemos nada do que se passa com o nosso corpo. Se estou com a pílula, não consigo perceber as diferenças no meu ciclo, não consigo perceber as diferenças no meu endométrio, eu não consigo perceber as diferenças na minha vontade sexual, eu não consigo perceber as diferenças na minha pele, no meu cabelo, Uhum. na minha parte Uhum. emocional. Então, eu penso que temos que reiniciar esta conexão com a natureza. Sabemos que vivemos num mundo tecnológico, por exemplo, as radiações eletromagnéticas são um fator inibidor do sono, são um fator inibidor do crescimento das crianças, são um fator promotor do crescimento tumoral. Isto está mais do que estudado. Então, por que é que nós não temos mais cuidado com a radiação eletromagnética? Sempre que eu falo nisto, a seguir vem o velho do Restelo. Sabe que há uma coisa aqui que se chama o velho do Restelo. Não sei se conhece essa. Não, não. Então, Explica pra gente. então eu vou explicar. O velho do Restelo, no livro que foi escrito por Luís de Camões, que é o Lusíadas, havia o velho do Restelo, Sim, que era uma figura que representava, ironicamente, todos aqueles que estão sempre a dizer mal. E, portanto, ele estava a dizer mal dos barcos que saíam para ir descobrir esse meio mundo que os portugueses descobriram. Então, o velho do Restelo diz assim: mas nós vivemos num mundo tecnológico, nós não podemos viver sem tecnologia. Nós estamos aqui a falar as duas porque temos aparelhinhos maravilhosos que nos permitem estar exato. a conectar. Então, isso é maravilhoso. E uma boa internet, né? Que graças a Deus está parecendo que você está aqui do meu lado. Pois é, mas não estou. Longe. Com certeza. Então, Cristina, o que eu estava a tentar dizer é que não é para nós nos isolarmos do mundo, não é para nós não vivermos com a tecnologia. Eu tenho 2 computadores aqui à minha frente, um telemóvel, algumas luzes, que eu agora montei aqui um estúdio de televisão na minha casa desde a pandemia para fazer exatamente estas palestras online. Mas a questão é como é que nós nos podemos proteger. Portanto, e isto deve ser ensinado. Não podemos é fazer de conta que não se passa nada. Não podemos fazer de conta que as radiações não nos incomodam, não nos afetam biologicamente. As radiações afetam-nos biologicamente. Pronto. E, portanto,
além disso, nós sabemos, porque é assim, eu conecto com uma pessoa e eu sei que aquilo que aquela pessoa pensa é uma radiação eletromagnética de alta frequência. O pensamento é a radiação eletromagnética de mais alta frequência e que pode matar, inclusivamente, uma pessoa. Sim. Se for mal direcionado, tendo em conta esta explicação de que o pensamento é uma radiação eletromagnética de alta frequência, que eu tenho um campo eletromagnético à minha volta, que a aura é uma pequena parte deste campo eletromagnético, que o meu campo eletromagnético na realidade é maior do que a minha aura e que aqui vão impactar as emoções e que depois estas emoções impactando neste campo vão impactar o meu corpo físico. Olha que incrível. E já diz a biorressonância, né? Que eu acredito que com certeza vocês trabalhem aí. A biorressonância hoje, ela está num nível evolutivo tão interessante dentro tanto da medicina quanto da medicina dentária integrativa, que hoje a gente escolhe até que tipos de protocolos adotar em algum paciente de acordo com a própria resposta do campo magnético desse paciente. Ou seja, a energia, ela é totalmente inteligente e responsiva. Ela nos responde coisas importantes. E o que precisamos fazer é difundir esse conhecimento, doutora Ana Moreira. Para quem não sabe, quem chegou agora, a doutora Ana Moreira é médica, ela é especialista em medicina do anti-envelhecimento e outras coisas mais, depois vocês vão ler a relação das coisas que ela andou fazendo aí nos últimos anos, na última década, e hoje ela é nada mais, nada menos do que presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, e eu me orgulho muito por ser presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Integrativa, e a gente está batendo esse papo com a doutora Ana Moreira. Até porque dentro da medicina integrativa, olha, vou contar uma coisa para você. Conte. Quando eu comecei a estudar verdadeiramente a medicina integrativa, então aí começaram-nos pela primeira vez a falar, para os médicos que estavam a assistir, dos dentes, ok? E da relação dos dentes e do corpo e da odontologia neurofocal. E aquilo eu pensei assim, nossa, como é que nunca ninguém falou nisto? Porque nós, na Faculdade de Medicina, como sabe, infelizmente, mal o número dos dentes, nós nem sequer aprendemos o número dos dentes, ok? Então, eu comecei a prestar atenção, porque os nossos maiores professores são os nossos pacientes. E eu comecei a abrir a boca a todos os pacientes. E comecei a ver amálgamas, e comecei a ver dentes desvitalizados, se calhar, que eu não sou dentista, não é? Mas eu conseguia entender que podia haver ali uma relação com a patologia que o paciente estava a referir. Comecei a estudar, comecei a fazer terapia neural em alguns pontos dentários e nos meridianos da acupuntura da cara, e posso lhe dizer que não existe verdadeira medicina integrativa se eu não compreender a relação entre os dentes e o corpo. Com certeza, porque a odontologia neurofocal, ela irradia campos interferentes que afetam do fio do cabelo até a planta do pé. E afetam não só fisicamente, afetam emocionalmente, a nível de sistema nervoso autonômico mesmo, quer dizer, o termo metabólico, endocrinológico, cardiovascular, psicológico, psiquiátrico, né? Eu, inclusive, vou estar falando sobre isso no congresso. Pronto, e outra coisa que é a nível físico mesmo, doenças autoimunes, cancro, eu farto-me de ver isso. E acho que é fundamental que os colegas que nos estejam a assistir saibam da relação entre os dentes e o corpo e os sintomas e que entendam que a medicina integrativa não é uma medicina alternativa, é uma forma de olhar para o paciente que esperamos nós algum dia se torne uma especialidade médica, e se não se for uma especialidade, é uma
complementaridade àquilo que fazem os nossos colegas, tanto os nossos colegas médicos como os nossos colegas médico-dentistas. Nada disto que nós dizemos aqui é para excluir algum tipo de abordagem médica ou médico-dentária, simplesmente é olhar com os olhos um pouco mais abrangentes. E, portanto, quando eu, enquanto médica, classicamente falando, vejo a boca do meu paciente, isso faz de mim mais abrangente. Porque eu, mesmo que não perceba de medicina dentária, que não percebo, mesmo assim já percebo muita coisa, eu consigo aconselhar o meu paciente e dizer-lhe, aqui há, na minha perspectiva, uma relação com esta patologia, então vamos a um colega que seja dentário, de preferência dentro da dentária integrativa, não é? Que é verdadeiramente uma paixão, e a partir daí eu penso que os doentes melhoram muito. Claro que na biorressonância, só basta-nos fazer a biorressonância, nós também conseguimos, como sabe, detectar quais são os focos interferentes a nível dos dentes e quais são os dentes desvitalizados que não estejam bem. As amálgamas, eu acho que é um problema de saúde mundial. É verdade. E eu encontro muitos pacientes com doenças autoimunes muito graves, com sobrecarga de metais pesados. Então, isto é uma realidade, já não é só o que vem nos livros, é o que se aprende no dia a dia e é o que as pessoas sentem, porque quando nós conseguimos fazer toda a retirada destas amálgamas de acordo com os protocolos que devem ser feitos, que infelizmente ainda há muitos colegas, como sabe, que retiram as amálgamas sem ter alguns cuidados que deviam ser tidos em conta, e eu penso que isso é fundamental, e por isso eu dedico-me também a falar isto, porque eu acho que quem tem que saber isto é o paciente, que é para poder escolher o profissional de saúde que sabe que vai fazer uma atuação correta daquela situação. Então, a partir daqui, nós sabemos que isto é todo o mundo, porque então significa que os meus olhos estão conectados com todo o meu corpo. Portanto, quando eu sei iridologia, eu consigo ajudar o paciente melhor. As minhas orelhas estão conectadas com todo o meu corpo, do ponto de vista da formação embriológica do sistema nervoso. Então, eu sei que um ponto vai corresponder a uma determinada área e, portanto, quando eu sei detectar isto, é outra ferramenta diagnóstica. A língua, por exemplo, é uma ferramenta diagnóstica muito interessante, que nós também pouco aprendemos sobre ela nesta perspectiva dentro da Faculdade de Medicina. A mão e o pé são ferramentas diagnósticas que nós podemos aprender e podemos utilizar. O pulso, nós medirmos a qualidade e a quantidade do pulso, tanto pela visão chinesa como pela visão ayurvédica, permite-nos dar uma ideia do global de como é que está este paciente. Então eu penso que é uma pena é que não consigamos utilizar todos os recursos que temos à nossa disposição e que os utilizamos dentro da medicina integrativa e dentro da odontologia integrativa, porque com isto quem sai beneficiado é o paciente. Por isso, doutora Ana, vamos fazer congressos, porque eu acho que as pessoas precisam saber mais. Isso, a gente não só vai promover cursos de formação, curso livre, bem como pós-graduações, né, a nível de mestrado, mas principalmente congressos que eu acredito que possam gerar futuros livros, futuros escritores, até mesmo com uma linguagem simplificada para que a população possa entender essa diferença entre a medicina tradicional e a medicina integrativa, que não é complementar, ela é uma outra linhagem mesmo de abordagem terapêutica que vê a causa e não trabalha as consequências somente, né? Correto. Então, com certeza, eu quero que você fale um pouquinho desse congresso que você está amadurecendo aí em plena pandemia. Mas a primeira coisa que eu acho importante é que os nossos ouvintes saibam que existe em Portugal a Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa e que engloba aqui os médicos, como os médicos dentistas,
e que engloba outros profissionais de saúde dentro da área da medicina integrativa. Portanto, os osteopatas, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os psicólogos, estes profissionais de saúde que nós precisamos dentro de uma visão global da medicina integrativa e dentro de uma clínica de medicina integrativa ou dentro de um consultório de medicina integrativa. Portanto, todos estes profissionais que praticam esta área têm um lugar dentro da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa. Existem 52 sociedades médicas de medicina integrativa em todo o mundo e eu fico muito feliz de que tenhamos conseguido fazer um acordo de colaboração com a Sociedade Brasileira de Odontologia Integrativa, porque, como eu lhe disse, é uma das minhas paixões e, portanto, muito obrigada, Cristina, na qualidade de presidente, de termos conseguido afinar as nossas agulhas, porque isso é o mais importante, é que os grupos se unam, não é? Pronto. Sim, com certeza. Então, nesta perspectiva, nós o ano passado fizemos o primeiro Congresso Nacional de Medicina Integrativa em Portugal, que foi depois do 13º Congresso Europeu de Medicina Integrativa. A Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa está afiliada com a Sociedade Europeia de Medicina Integrativa. Eu pertenço ao Comitê Executivo da Sociedade Europeia de Medicina Integrativa, cuja ideia realmente é que a medicina integrativa possa ter um peso inclusivamente nos hospitais, nos centros de saúde, nas faculdades de medicina. Portanto, essa será a lógica de nós estarmos, eu não gosto de dizer a lutar, porque a lutar quer dizer contra algo. Então eu prefiro dizer alinhada com. Alinhada com, acho que é muito melhor. Então, dentro deste alinhamento, o objetivo de termos a Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa é exatamente a conexão com as faculdades, é exatamente a conexão com os governos, com os sistemas públicos de saúde, para poder haver um meio que seja intermediário entre uma coisa e a outra, ok? Daí ser muito importante os nossos congressos, o seu congresso e o congresso que a Cristina representa. E nós, o ano passado, fizemos em dezembro o primeiro Congresso Nacional de Medicina Integrativa. Este ano iríamos fazer no fim de novembro, mas com esta bichona que anda para aí, com estes bichões que andam para aí, provavelmente iremos fazer um congresso online e até penso que podemos dizer às pessoas que vamos de alguma forma também colaborar, ambas as sociedades irão colaborar, de forma que as pessoas possam saber que somos parte integrante do mesmo, embora com nomes diferentes, mas a ideia é que possamos estar todos alinhados com o objetivo final, que é exatamente o avanço da medicina integrativa e que a saúde, de uma forma global, possa melhorar substancialmente. E você deve ter percebido que com essa questão da pandemia, que é mundial, as pessoas estão parando para rever muitos valores, né? Principalmente o valor que existe da saúde. Porque até então nós vivíamos uma era de correria em prol de um capitalismo, vamos dizer assim, né? Precisamos prosperar, precisamos ganhar dinheiro, crescer financeiramente, mas às custas de um valor que eu não chamo de preço, eu chamo de valor muito, muito alto, que eu chamo de valor, preço de sangue, né? O que acontece hoje com a pandemia é que se exaltou, se pontuou a importância de um sistema imunológico blindado, vamos dizer assim. Blindado é uma forma de dizer, porque nós temos biorritmos, né? Mas dentro dos biorritmos que são normais a todo ser humano, que possamos estar sempre acima da média com o nosso sistema imunológico, porque não é um vírus ou uma bactéria mais ou menos agressivo, é uma bichona, como você diz, que vai ser o vilão do planeta. Na verdade, nós estamos todos os dias mergulhados em vários exposição de bichonas, aqui no Rio, bichona é uma outra coisa. Foi um bocado mal adequado, ok. Mas não tem problema, não tem problema. É porque, obviamente, os termos em Portugal que eu preciso aprender, com certeza, né? Eu, de pronto, estarei no seu congresso, viu? Eu estarei lá assistindo de carteirinha, porque vai ser maravilhoso. Com todo gosto. Mas
Então, nós todos eu os... acho que está a falar uma Sim, coisa muito importante. Eu sim, sou muito adepta e desde o princípio da pandemia que eu fui adepta e sou adepta de que isto é para nós olharmos para nós próprios. E de uma forma muito interessante, quase até podemos dizer irónica, nós fomos obrigados a ficar em casa. E este obrigar a ficar em casa era para nós olharmos para o nosso interior, percebermos o que é que nós podemos melhorar, tanto do ponto de vista mental, como do ponto de vista emocional, como do ponto de vista físico. Ou seja, o que é que eu fiz neste confinamento? Eu fiz exercício na minha casa, eu meditei, eu aproveitei para ler, aproveitei para fazer uma limpeza na minha casa importantíssima do ponto de vista energético da própria casa e também de prosperidade, porque quando eu retiro coisas de minha casa e eu dou espaço para que venham coisas novas. É assim na nossa vida, é assim que funciona. Então, sim, a lógica aqui era que as pessoas pudessem dormir melhor, estar emocionalmente bem, comer melhor, aproveitar o tempo que estiveram em casa para fazerem refeições em família, refeições com qualidade, e isso não foi verdade. Não é verdade o que aconteceu. As pessoas aproveitaram para comer pior, aproveitaram para estar sentadas no sofá, histéricas, com medo do que estavam a ver na televisão. Então, o meu apelo é preciso entender de que o exterior nós não conseguimos controlar. Eu não consigo controlar totalmente que uma pessoa não vá espirrar para mim e eu não vá apanhar um vírus daquele espirro que resulta disso. O que eu consigo controlar é o meu interior. Portanto, se o meu sistema imunitário estiver adequado, se a minha flora intestinal estiver adequada, se eu não tiver hiperpermeabilidade intestinal, se eu tiver um bom equilíbrio em termos de imunofenotipagem linfocitária, portanto, digamos assim, em termos de sistema imune propriamente dito, e eu posso ter contacto com uma carga viral, mas eu consigo dar uma resposta imune que nós dizemos, como sabe, em termos de imunologia, nós dizemos que é uma resposta imunocompetente, ou seja, esta resposta vai ser suficiente para resolver o contacto com essa bichona que eu tive. sim, com certeza. Portanto, aqui, Doutora, eu penso que a medicina... doutora Ana, nós temos mais 10 minutos e existem várias perguntas aqui. Nossa, a sério? Várias perguntas, porque esse assunto ele é tão apaixonante, né? Eu sou suspeita, mas as pessoas que entraram também estão muito Interessadas. interessadas, exatamente. Estão perguntando como está no momento a ozonoterapia no meio médico português e como a Sociedade de Medicina abrange ou engloba ou recusa, rejeita. Como está a ozonoterapia hoje em Portugal? Existe a Sociedade Portuguesa de Ozonoterapia, que é com a qual também fizemos um acordo de cooperação com a Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa e a Sociedade Portuguesa de Ozonoterapia e portanto, a ozonoterapia é considerado um ato médico aqui em Portugal. A ozonoterapia é praticada em alguns hospitais públicos, obviamente na parte ortopédica, ainda não estamos a conseguir levar isto para outras partes, mas pelo menos está aceito e está regulamentada, digamos assim, e isso é muito bom para todos os que trabalham com a Certo. ozonoterapia. Sim, teve também uma pessoa que falou que recebeu recentemente da própria ordem, aqui ela está dizendo que recebeu um inquérito da Ordem dos Médicos de Portugal, fazendo perguntas sobre medicina integrativa, incluindo acupuntura, homeopatia, e se isso já pode ser visto como uma possível inclusão da medicina integrativa dentro... Eu desconheço esse É, inquérito. Tenho muita pena de não ter conhecido, porque isso é muito interessante. sim, Não sei
com que objetivo foi esse inquérito, se é um objetivo de só averiguação de como é que estão as coisas, se é com objetivo de regulamentação, mas obviamente que um dos targets principais da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa é exatamente esta colaboração com a Ordem dos Médicos, de forma a que nós consigamos criar pode-se começar por dizer, uma competência em medicina integrativa, tal como existe a competência da acupuntura pela Ordem dos Médicos Portuguesa, existir uma competência em medicina integrativa que será o primeiro passo para que depois se possa estabelecer uma especialidade médica completa. Sim, a doutora Cris Farendi está perguntando aonde ela pode ter um acesso, por exemplo, a um curso de medicina dentária integrativa em Portugal. Eu não sei se eu entendi bem, se é em Portugal ou se é no Brasil. Aqui no Brasil já antecipo que nós temos a pós-graduação reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura, com chancela de universidade para formação de de dentistas integrativos. Mas como é que está esse nível, esse patamar em Portugal? Tá bom, porque está a zero. Zero. Então, doutora, vamos para aí, vamos dar as mãos e vamos montar logo esse curso, porque isso faz a diferença na abordagem terapêutica, gente. Os pacientes, depois que eles conhecem a abordagem terapêutica da odontologia, aqui é odontologia e aí é medicina dentária integrativa, eles são sua própria propaganda. Eles vão chegar em casa, vão falar com os familiares, vão falar com os amigos, com o namorado, o esposo, comunidade social, eles vão falar, nossa, a minha dentista, ela olhou minhas cicatrizes, claro. Ela olhou a minha coluna, claro. Ela olhou como eu piso, a minha bacia. Então, claro. É realmente incrível e é uma paixão, né? A gente já falou isso, já está até redundante. Exatamente. E também aqui, deixa eu ver mais uma pergunta que eu tinha visto. Quais são os cursos para médicos no campo da medicina integrativa em Portugal? Nós, dentro da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, temos alguns cursos também e também temos parcerias com faculdades, com outras sociedades médicas. Então, acabamos o site novo estes dias. Vamos agora alterar o congresso. Portanto, o congresso estava para presencial, mas realmente nós entendemos que da forma como isto está, possa ser um bocado complicado fazer um congresso presencial, porque nós o ano passado tivemos 604 pessoas e, portanto, muito bom, hein? Este ano estávamos à espera de 1000 pessoas. Meu Deus! Mas você sabe, doutora Ana, você sabe que com o mundo digital, talvez você tenha 10.000 pessoas agora, entendeu? É só eu me programar para isso. Isso, porque o que acontece é realmente esse assunto, até mesmo o leigo já entendeu que ele faz sentido. O que está faltando é só a gente agora ligar todo esse conhecimento com a questão da comunidade científica, traduzindo isso em papers, traduzindo isso em estudos, né? Porque a gente, por exemplo, eu e a vice-presidente, que está até aqui assistindo a live, doutora Kênia Botelho, uma querida demais. A gente dá os braços e fica as duas sendo chamadas de médico hippie, né? Porque a gente acredita nisso de verdade, e a gente sabe que funciona, e a gente sabe também que a clínica é soberana. Mas nós entendemos que a gente está imerso numa comunidade científica. Então, como ícones, como você, doutor, é um ícone em Portugal, e nós somos aqui no Brasil, nós precisamos realmente trazer todo esse conhecimento para dentro de uma aceitação científica. Então, esse, no meu pensamento, é um dos grandes gargalos da medicina e da odontologia integrativa no Brasil,
mas estamos lutando arduamente para que isso venha a acontecer. Concordo, e estou a formar uma equipa exatamente para se poderem publicar artigos, publicarem casos clínicos. Convido todas as pessoas que estejam a ouvir ou os que vão ouvir, que queiram trabalhar em comunhão comigo e com a minha equipa e com todos aqueles que estamos verdadeiramente alinhados dentro da medicina integrativa, porque é preciso fazer a diferença e é preciso exatamente publicar. E claro que para publicar é preciso tempo, e às vezes o tempo é uma coisa que escasseia quando trabalhamos numa área que é tão exigente, porque de facto temos muita requisição dos nossos pacientes, como sabe, exatamente por ser uma área em que existem poucos profissionais. Portanto, todos os que nos estão a ouvir são bem-vindos, tanto à Sociedade Brasileira de Odontologia Integrativa, como à Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa. Inclusivamente nós temos um acordo, como eu já disse. Estas sociedades estão alinhadas num objetivo maior, que é exatamente a divulgação e a promoção desta área dentro dos profissionais de saúde, para que possamos ser maior número e, portanto, haja maior oferta, mas também dentro dos próprios utentes, para que saibam distinguir a diferença entre uma coisa e outra e consigam perceber quando, mediante um problema de saúde ABC, a que profissional se devem dirigir. Sim, com certeza. Vamos lutar juntas, dona Ana. Toma aqui as minhas mãos, tá? As minhas mãos para te ajudar, e eu te agradeço demais. Eu vou já até tomar a liberdade da gente marcar mais uma antes do congresso, porque a gente tem que divulgar esse congresso. Nós também faremos uma semana inteira de saúde integrativa agora nessa virada de outubro para novembro. O pessoal que está super interessado, apaixonado, sedento, faminto por conhecimento, mandem direct para a Sociedade Brasileira, para o nosso canal, e mandem direct também para a doutora Ana, porque nós estamos aqui disponíveis para abrir para vocês o caminho de como percorrer isso de uma forma apaixonante, para que a gente se mantenha assim nessa luta. É uma luta boa, é uma luta em prol da saúde do paciente, em prol da nossa saúde, em prol da saúde do planeta, da saúde da nossa comunidade, que precisa muito, e principalmente das pessoas que às vezes não têm acesso financeiro a tratamentos caros, porque ainda tem mais essa, a odontologia e a medicina integrativa são populares, elas são acessíveis e são muito eficientes na sua terapêutica. Concordo. Então, de coração, quero te agradecer e quero que você dê as palavras finais. Me sai agora uma frase, um pensamento, alguma coisa que venha à sua mente, para que a gente fique com esse recadinho e até a próxima live que a gente possa se ver. Uma coisa que vem à minha mente, que é uma frase que eu adoro de paixão, é assim: a vida sabe o que faz. Uhum. Sabe o que leva e sabe o que traz. Todos nós, para estarmos a trabalhar nesta área, já sofremos algum tipo de pressão, de alguma forma. E, portanto, eu costumo dizer que a maior ignorância é aquilo que nos mata, porque é o desconhecimento. Portanto, o objetivo de nós estarmos aqui a conversar e de estarmos aqui, já é muito tarde em Portugal, já eram horas para eu estar a dormir, o meu sono de beleza. Perdão, doutora Ana. Tudo bem, mas o Na próxima, de repente, a gente começa às 18 horas, a gente combina, tá bom? Mas o importante é que as pessoas entendam de que isto é uma área científica, com um embasamento científico muito importante, muito interessante. Profundo. E que vale a pena estudar e que, enquanto utente, vale a pena tentar pesquisar e fazer uma tentativa em relação aos problemas de saúde que tem. É isso aí, gente. Então, todo mundo está convidado. Nós estamos com as portas abertas das sociedades. Eu quero, inclusive, me associar na sua sociedade, viu, doutora? Eu quero ser um membro da sua sociedade, faço questão, porque é isso, gente. A gente precisa se unir e trocar conhecimentos de maneira a desenvolvermos coisas grandes, maiores e melhores para o nosso planeta, a começar por nós mesmos, tá bom? Fica aqui o meu beijo para você, doutora Ana, um beijo para todos que estiveram assistindo essa live,
E até a próxima Até à live próxima. da Sociedade Brasileira de Odontologia e Saúde Integrativa. Um beijo para Até a todos. próxima.